Desejamos uma boa noite a todos aqui presentes. Esse é o primeiro dia do ano de 2026. Que bom estarmos aqui para já iniciarmos o ano pedindo a proteção ao Pai Maior. Então, para nos harmonizar, eu vou ler a página, então, para o dia 1º de janeiro do livro de Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes, que nos diz assim: o ano principia. Abrem-se agora expectativas de trabalho, realização, comunicação, boas ações, saúde corporal e mental, resolução de problemas e grande paz no coração. Aproveite o ano. Não desperdice os seus dias, nem mesmo os minutos. O ano vem para realizar seus anseios e consolidar vitórias. Contemple-o. Veja-o não como um vale tenebroso de incumbências pesadas, mas como um caminho agradável de oportunidade que ensaia em chegar a você. O ano é bom para quem com bons olhos o vê. Então, olha que mensagem de otimismo para nós iniciarmos o nosso ano. É um ano que se abre com todas as expectativas de trabalho, de mudanças, de oportunidades. E que para isso nós temos que estar abertos para isso. Nós temos que ver o ano é bom para quem com bons olhos o vê. Então isso é muito importante, que nós tenhamos sempre a esperança, a fé, o otimismo de acreditar que tudo vai dar certo. Realizar os nossos anseios, consolidar as nossas vitórias. E não encarar já o ano como mais um ano difícil, um ano cheio de problemas, não. Que tenhamos sim muita fé em Deus, muita força de vontade para nos darmos conta deste ano com muita energia positiva. Então convido a todos agora, já harmonizados, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e agradecer por podermos estar aqui reunidos, agradecer a todas as bênçãos que tenhamos recebido desde o momento da nossa criação. Que Deus, nosso Pai, nos auxilie sempre na nossa caminhada evolutiva, que tenhamos sempre o auxílio do nosso anjo da guarda, com boas intuições, para darmos conta dos desafios que a vida nos apresentar. Pedimos agora a proteção para esta doutrinária desta noite, que sejamos envolvidos em fluidos de amor, para que possamos compreender os ensinamentos do Evangelho. Pedimos a proteção ao nosso irmão Glênio, que vai fazer a explanação na noite de hoje. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Sim. Boa noite a todos os irmãos. Estamos em poucos aqui encarnados, né? Poucos, mas desencarnados a gente sabe que tem uma quantidade boa também para ouvir o Evangelho de Jesus. Então, nessa primeira doutrinária do novo ano, nós vamos dar seguimento ao capítulo 13, que tem como tema que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, e o tema dessa parte de hoje é sobre a beneficência, é o item 16. Então nos diz assim: a mulher rica fica feliz que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos da casa. Não pode dedicar algumas horas ao serviço do próximo? Que com as sobras dos seus gastos felizes compre agasalhos para o infeliz que tirita de frio. Com suas mãos delicadas confeccione roupas grosseiras, mas quentes, e ajude a mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. Se o seu filho com isso fica com algumas rendas a menos, o daquela terá mais calor.
Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operário, que não dispõe de sobras, mas que desejas, no amor por todos os irmãos, dar também um pouco do que possuis. Oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro. Faz algumas desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto dos teus serões e poderás também proporcionar a teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas a menos, mas darás sapatos aos que vivem descalços. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também para as vossas obras piedosas, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos apenas para ornar as vossas capelas, ou para atrair a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado das vossas obras seja consagrado ao alívio dos vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede os instrumentos da providência que diz: às aves do céu Deus dá o alimento. Que o ouro e a prata, tecidos pelos vossos dedos, se transformem em roupas e provisões para os necessitados. Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos somente pela gente da sociedade, preenchei os seus lazeres, mas que o produto de algumas das vossas obras seja destinado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência venha também ajudar os vossos irmãos. Não terei menos glórias por isso, e eles terão algum sofrimento a menos. Todos vós podeis dar, a qualquer classe a que pertençais. Tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm sequer o necessário, pois em seu lugar ficareis contentes se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Colhereis pelo cêntuplo lá em cima, o que semeardes em benefícios aqui embaixo. Isso aqui é uma mensagem de João em Bordeaux, em 1861. Que linda, né? Isso aqui, na verdade, é uma aula para nós. Nessa faculdade da vida que nós temos aqui no planeta Terra, esse aqui é um capítulo de uma aula de um espírito de luz que traz para nós como nós devemos fazer para auxiliar o nosso próximo, e deixando bem claro que qualquer um pode auxiliar o seu irmão, independente da situação que se encontra, independente da classe social, independente de ter mais ou menos recurso material. Você pode sempre estender a mão de alguma forma, né? Então, a orientação dele, né, para ajudar, na verdade, a nossa caminhada, né, ser menos penosa, né, nós sofremos menos, né, quando principalmente ele conseguir levar daqui coisas boas, né, que nós conseguimos colocar na nossa malinha quando nós partirmos aqui do nosso plano, que todo um dia nós iremos, né? Então, vem nos auxiliar na questão evolutiva nossa. Isso aqui nos ajuda no nosso desenvolvimento moral, né? Então, como o Espiritismo fala que a caridade material é a caridade menos difícil para nós, né? A caridade moral já é a mais complicada, de nós aceitarmos, né, sem preconceito os nossos irmãos, não nos diferenciarmos uns dos outros, né? Aqui a orientação dele primeiro é realmente na caridade material. E fala, né, todas as classes aqui ele foi citando, se a gente pegar o texto, né? A mulher rica, feliz, né, que tem tempo de sobra, que pode empregar esse tempo em auxiliar o próximo, tem recursos também materiais de fazer isso, né? Daí aqui fala, e tu, pobre operária, que seria, né, a classe pobre, a classe mais que tem menos condição financeira, né? Que fala que não dispõe de sobras e tal, mas pode dispor do seu tempo para auxiliar o seu irmão, né? Com a palavra, com um trabalho social, seja no que for, né?
As mulheres devotadas a Deus, aqui seria em relação às religiões, né? As igrejas, nós, né? Dentro da doutrina espírita, que nós não precisamos colocar o nosso tempo tanto nos adornos, nos enfeites do nosso ambiente religioso, mas sim ocupar esse tempo em auxiliar o próximo, né? Em estender a mão e ajudar. E por último fala aqui das pessoas na questão que são mais inteligentes, né? Que têm uma capacidade melhor no uso da inteligência nos trabalhos que eles realizam, poetas, literatos, né? Fala dos pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, né? Que vossa inteligência venha também ajudar o vosso irmão. Não tereis menos glória por isso, e a eles terão algum sofrimento a menos. Então, tendo a capacidade de você, na tua profissão, né, ter um ganho maior, se destacar mais, usar isso para auxiliar o próximo. Aqui é a orientação do nosso irmão Paulo em relação a isso, né? Então, até porque nós, como espíritas, sabemos que nós viemos com a capacidade de inteligência X hoje, né? Se nós fizermos um bom uso dessa capacidade, provavelmente nós vamos continuar vindo cada vez com a capacidade maior de entendimento e de raciocínio. Se nós fizermos um mau uso, quer dizer, eu tenho a chance, a possibilidade de fazer o bem e não uso essa minha capacidade para auxiliar o meu irmão, muito provável na outra encarnação eu vou ser tolhido dessa inteligência. Ela vai diminuir percentualmente, com certeza, né? Porque foi me dada a oportunidade de auxiliar, de ajudar, e eu não usei para isso, né? Eu usei só em benefício próprio, meu e dos meus, né? Então, causa e efeito, ação e reação, que a gente sabe que o Espiritismo nos explica tão claramente, né? Com tanto raciocínio para nós, né? Então, o tema de hoje é a beneficência. Eu trouxe só do nosso dicionário o que significa a beneficência. Significa a ação de fazer o bem, praticar a caridade, ajudar o próximo ou promover o bem-estar alheio. Sua origem é latina, beneficentia, e está ligada à virtude de agir em favor dos outros, como filantropia ou assistência social. Só para nós entendermos bem a tradução, né, do que é beneficência, que é o tema que a gente está estudando hoje. Então nós temos, seguindo aqui do livro psicografado por nosso irmão Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Aqui está no Consolador, na revista semanal do Espiritismo, né? E eles colocam aqui o capítulo 5 do livro Religião dos Espíritos, que tem a ver com o assunto da noite de hoje, né? Que é a beneficência esquecida. E nos diz assim: na solução aos problemas da caridade, não ouvides a beneficência do campo mais íntimo, que tantas vezes relegamos à indiferença. Prega a fraternidade, aproveitando a tribuna que te compõe os gestos e a disciplina a voz. No entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta assalariados no teu serviço. Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro deles, que caíram em desajuste mental. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a aprovação desequilibra ou ensandece. A gente vê aqui nesse começo desse texto que nos orienta a fazer o bem fora do nosso círculo familiar, né? Fora de casa. Nós temos a obrigação de fazer, né? Aqui citou alguns casos, mas não esquecendo de que o primeiro lugar que nós devemos ser bons e caridosos é dentro de casa, é dentro do nosso lar. Então ele fala que esclarece os espíritos conturbados e sofredores, né, que estão em desajustes. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a aprovação desequilibra ou ensandece. Então, primeiro é dentro de casa. Nós não podemos ser bondosos fora de casa, como os textos muitos nos trazem, e ser um tirano dentro de casa, né? Então, o primeiro lugar de aprendizado para a nossa evolução e a nossa melhora aqui no plano terra é a nossa casa, é o nosso lar, é a família onde nós viemos. Nós temos que ser bondosos e caridosos com eles. Se nós temos essa predisposição,
tanto quanto ou mais do que nós fizemos fora da nossa casa. Então, aqui a orientação que vem de Emmanuel, né? Segue nos dizendo: auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil através do próprio exemplo ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Aqui mais um exemplo, né? Precisa auxiliar as crianças fora, né? Que necessitam tanto, e como nós temos, né? Crianças mundo afora desamparadas que precisam, mas eu não posso esquecer da minha casa, dos meus filhos, da orientação que eu preciso dar para eles, do exemplo que fala, né? Que a maior educação que a gente pode dar é através do exemplo, né? Então aqui, da mesma forma, né? Nos estimula a fazer a caridade fora, mas nos puxa a orelha para nós fazermos a caridade dentro de casa, né? Espalha a doutrina de paz que te abençoa, senta, divulga por intermédio de conceito brilhante que te reponta da pena, mas não ouvides exercê-la em ti próprio, ainda mesmo às custas das aflições e do sacrifício, para que o teu passo entre as quatro paredes do instituto doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. Aqui, na verdade, é nós, trabalhadores da casa espírita, né? Espalhe a doutrina de paz, eu levo a palavra, eu venho, leio as mensagens de Jesus, dos Espíritos de luz, que orienta como nós devemos fazer, como é que é o nosso comportamento, né? Que vocês têm que fazer, mas não é o vocês. Aí depois fala, né? Você puxa para ti primeiro. Primeiro você traz a orientação que vem do Espiritismo para ti, para você se transformar. Você tem que melhorar. Ao mesmo tempo você está transmitindo uma mensagem de como nós devemos nos comportar aqui, né? E é bem o que fala aqui, né? Espalha a doutrina de paz que te abençoa e tal. Mas você tem que ter a tua reforma íntima, você tem que fazer a tua modificação interior pelo estudo, pela leitura, pelo Evangelho, por todas as obras básicas que o Espiritismo traz para nós, né? Segue dizendo: cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas, dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão. Cada vez que alguém se revela faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Beneficência, beneficência, não lhes manches a taça com o veneno da exibição, nem lhes tisne a fonte com o lodo da vaidade. Recebe-lhe as sugestões de amor no imo do coração e, buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma, sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade, que venhamos a propiciar aos outros, conquistando por fim a alegria sublime que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Que linda essa mensagem aqui, né? Então aqui por último fala, né? Sentiremos nós toda a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a proporcionar aos outros. Lei de causa e efeito, mais uma vez, né? Se eu faço o bem, meu retorno é no bem. Não tem como, né? É impossível. Deus é bondoso, Deus é grandioso, Deus é justo, né? Como eu vou passar fazendo o bem ao próximo e vou não tendo esse retorno? Como é o tema do nosso capítulo 13, né? Que a mão esquerda não sabe o que fez a mão direita. Nós não fizemos o bem por fazer, para pensar num retorno. Nós fizemos o bem porque nós temos que fazer o bem pelo bem, porque ele só faz bem para nós, né? Com o perdão da redundância, é isso mesmo, né? Então, não por vaidade, não por exibição, como fala aqui, temos que fazer o bem desprendidos de qualquer coisa que a gente pense em ter o retorno, né? Mostrar que estamos fazendo a bondade, que estamos fazendo a caridade, né? Então não precisa mostrar para ninguém que o maior, né, de todos, que é Jesus, que esteve aqui, e Deus, o nosso Pai, eles estão vendo. Não precisa propaganda nenhuma, a gente não precisa botar no jornal e nem na TV que a casa espírita, né, e tal está fazendo. A gente faz, que vai acabar tendo um retorno, né? O que nós temos que propagar com o Espiritismo é
o que a doutrina traz para nós, né? Essa revelação grandiosa da fé raciocinada, né? Da fé maior, do entendimento do porquê que nós estamos aqui, que Deus é justo, que Deus é bom, que nada está fora do lugar, ninguém está no endereço errado, né? Que Deus é tão perfeito que nos colocou no lugar que nós necessitamos, que nós precisamos para o nosso crescimento moral, né? O nosso crescimento intelectual. Então, a orientação de fazer o bem fora do ambiente familiar, como diz aqui, né? Pode ser e é, né, um grande dever nosso, mas não esquecendo de fazermos o bem dentro da nossa casa. Né? Que a transformação, se for feita assim em todos os lares, o nosso planeta já seria outro, né? Com essa questão da mudança de valores para os nossos filhos, para a nossa família, né? Se nós conseguirmos realmente sermos bons dentro dos nossos lares, nós seremos bons, né, na humanidade inteira. Então, aqui em relação à beneficência, na visão espírita, no Espiritismo, ser beneficente é um imperativo moral, fundamentado no lema: fora da caridade não há salvação. A prática da beneficência é recomendada por diversos motivos, que impactam tanto no indivíduo quanto na sociedade. Esse aqui é o lema do Espiritismo, né? Todos nós sabemos, né? Que fora da caridade não há salvação. E a caridade no seu mais amplo entendimento do que é caridade, né? Desde uma palavra amiga, de uma atitude de respeito, de um auxílio a alguém que está na rua, um cumprimento de cordialidade, generosidade, né? Tudo isso aí faz parte de sermos caridosos, né? Então, fora disso, realmente a salvação que nós falamos, né, é o nosso crescimento espiritual que o Espiritismo explica para nós, né? Então, essa seria a nossa salvação, nosso caminho da felicidade, né? Então, aqui fala que a prática da beneficência é recomendada por diversos motivos. Primeiro motivo: promoção da felicidade e paz interior. A prática do bem proporciona os gozos mais puros e mais doces, e alegrias que não são perturbadas por remorsos ou indiferença. Estudos modernos também associam atos altruístas à liberação de ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, e à redução do estresse. Então, isso aqui a gente já sabe, né, pelos estudos da doutrina e tal. Se nós estamos passando por um momento difícil, de depressão, de desequilíbrio, achando que nós somos infelizes, né, achando que as coisas não têm solução para nós aqui, os momentos difíceis que todos nós passamos, né, e ainda vamos passar, faça o bem. A forma de nós melhorarmos essa vibração mental nossa é através da prática do bem, né? Então, aqui diz, né, a prática do bem proporciona os gozos mais puros e mais doces. E já nos explica na questão física, né, que fazer o bem, pensar no bem e auxiliar pôr em prática libera o hormônio, esse é a ocitocina, né? Então, realmente, isso é comprovado cientificamente, né, que é o hormônio do bem-estar, que já vai começar a nossa mudança, né? Porque quando a gente cai em desequilíbrio mental, né, a nossa vibração baixa muito, e a gente sabe pelo Espiritismo que isso atrai os irmãos, infelizmente, os irmãos que se comprazem no mal, os irmãos espirituais, né, que estão fora do corpo físico e que estão procurando uma brecha para, infelizmente, prejudicar alguém. No momento que nós nos desequilibramos, né, que nós entramos em depressão, que nós sofremos demais e achamos que somos os últimos, né, que Deus não é justo comigo, por que eu sofro tanto, né, por que o meu vizinho é feliz e eu sou infeliz, não tendo nem a noção da vida do vizinho, né, do que ele passa, do que ele sofre, do que ele já passou até hoje. Então eu faço essas comparações, a minha vibração cai lá embaixo e eu realmente sou uma porta aberta para esses irmãos, né, virem me desequilibrar mais ainda. Então, nós, pelo estudo do Espiritismo, sabemos, né, que os irmãos que se suicidam, nenhum deles não teve um fator de obsessão, teve livre um fator de obsessão que os acompanhou até o último, o final aqui, né, que estimulou eles a praticar esse ato terrível de tirar a própria vida. Por quê? Por causa da sua vibração, né? Então a gente pensa e fala muito do Espiritismo, estuda sobre energias, sobre os fluidos, né, que nós acabamos pela nossa vibração
tendo e atraindo, entrando numa faixa que nós vamos atrair os irmãos que vão querer nos prejudicar, infelizmente ainda, né? Eles ainda não acordaram para o bem, um dia eles irão acordar, né? Então, o bem, a elevação, né? Através da prática do bem, nós conseguimos nos elevarmos mentalmente, na vibração nossa também, né? E nós afastamos realmente de nós esses irmãos, e os pensamentos negativos também vão embora. Então, praticar o bem, agradecer por tudo, pelas dificuldades, pelas coisas boas, agradecer por tudo, enfim, né? Até quando estamos passando por um motivo de doença, nosso ou da família, ele é um aprendizado para nós, né? Então, agradecer sempre, porque Deus continua sendo justo e bom, né? Aqui fala também na questão do caminho para a evolução espiritual, né? A prática da beneficência é o motivo para você melhorar a tua caminhada, né? Na tua evolução espiritual. Elevação da alma, de acordo com as instruções de espíritos, como São Vicente de Paula, a alma só se eleva às regiões superiores pelo devotamento ao próximo. Mais uma vez, nós falamos, né, muito que queremos, quando desencarnar aqui, ir para o céu, né? Seria um lugar bom, a tradução do céu, né? Mas não tem como nós irmos para um lugar bom se nós não formos devotados ao nosso próximo, de fazer o bem. Nós não conseguimos fazer isso o tempo inteiro, porque nós somos imperfeitos, mas temos oportunidades diárias, né? Sempre aparece uma oportunidade de auxiliar, seja no que for, numa palavra, num auxílio financeiro, num trabalho meu que pode auxiliar o meu irmão, né? Alguém que passa por necessidade. Então, São Vicente de Paula traz para nós aqui, né? Se nós queremos ir para as regiões superiores, façamos o bem, senão não vai dar, né? O ônibus não vai passar para nós para nos levar lá, né? Treinamento para a benevolência. Isso é mais um motivo, né? Os diversos motivos da beneficência. A beneficência material é vista como um ensaio para a caridade moral mais profunda, ajudando o espírito a superar o egoísmo e o orgulho. É o que o Espiritismo explica, né? A caridade moral é a caridade mais fácil, a caridade material é a caridade mais fácil, a caridade moral já é uma caridade mais difícil, mas é o primeiro passo, né? É como nós perdoarmos, né, as pessoas que nos fizerem mal. O primeiro passo é o quê? Eu não desejar o mal para ele, eu não revidar o mal com o mal, que seja pela atitude, revidando o mal, ou por pensamento, né? Eu não fiz nada para ele na atitude, mas eu estou pensando que ele vai mal, né? Não, o acerto dele é com ele e com Deus, não é comigo, né? Então, aqui é o primeiro passo realmente, né? Primeiro nós começarmos com a caridade material e aos poucos irmos aprendendo em relação à caridade moral. Lei de causa e efeito. Praticar o bem gera um patrimônio de ações amorosas que pela lei divina retorna ao praticante em forma de proteção e boas companhias espirituais. É o que nós estamos falando aqui, né? A lei de causa e efeito. Então, a prática, né, do bem, ou a prática de auxílio ao próximo, as ações de amor ao meu semelhante, vão me manter protegidos pela vibração energética, né, que pela minha ação vai acontecer, né? Como a gente diz, são as leis divinas, né, são as leis de Deus, imutáveis, né? Então, se eu consigo praticar o bem, com certeza eu estarei numa faixa boa e protegido pelos espíritos de luz, né, pelos espíritos melhores. Cumprimento do dever e da lei de Deus. Dever moral. A beneficência é considerada um dever puro e simples, baseado na regra de ouro. Faze aos outros o que desejas que te façam. Aqui é a orientação de Jesus, né? Se eu não desejo, né? Se eu não quero que desejem mal para mim, eu não posso desejar mal para o meu irmão. Se eu não quero que o meu irmão adoeça, né? Eu não vou adoecer também. Quer dizer, eu não quero adoecer, eu não desejo que o meu irmão adoeça. Como nós falamos do perdão, né? Devemos perdoar. Então, se eu quero que Deus me perdoe, né? Que nós pedimos em oração, né, do Pai Nosso, que eu perdoe o meu irmão, né, independente do erro que ele cometeu. Também a beneficência em relação ao combate ao mal. Na visão espírita, não fazer o bem já é considerado um mal, pois representa o descumprimento da lei de Deus de auxílio mútuo. Isso aqui é uma coisa que eu não sabia.
só pelo espiritismo que eu consegui aprender. Ah, eu não faço nada para ninguém de mal? Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem porque eu tenho a oportunidade de fazer o bem. Por que eu não aproveito a oportunidade de fazer o bem? Então aqui fala, né? Você não fazer o bem já é considerado um mal, porque você está deixando o mal tomar conta de alguma situação que você poderia auxiliar em relação a fazer essa mudança, né? A mudança para o bem. Então eu fiquei de braço cruzado, eu estou de braço cruzado vendo a banda passar e não faço nada, né? Então o meu irmão está sofrendo, ele diz que não sou eu, né? Então não fui eu que fiz mal para ele, para mim tanto faz, não. É para ver como é considerado um mal. Se eu tenho oportunidade de auxílio, eu tenho obrigação de auxiliar, né? Seja a mínima coisa, tenho obrigação de auxiliar, porque a gente é muito egoísta em relação a isso, né? Só quando eu estou passando com dificuldade, eu penso, por que ninguém me ajuda, né? Por que não estendem a mão, seja no que for? Por que não vem me orientar, me ajudar, me dar conselhos para me passar por isso? Quer dizer, aí quando eu posso fazer isso, eu não faço. Eu fico de braço cruzado, não faço nada e deixo o mal campear, como fala aqui, né? Então, tenhamos, né, a certeza de ficar inerte, passar uma vida aqui sem se movimentar para nada em relação ao bem, é a prática do mal. E, infelizmente, vai nos ser cobrado, né? Então, que possamos ajudar. Não deixamos passar o mundo em branco. Se não é comigo, eu não estou nem aí, né? Não é assim que funciona, né? Transformação social e solidariedade em relação à beneficência. A beneficência material ajuda com alimento, o vestiário, abrigo. É o primeiro passo para suavizar o sofrimento alheio, estimulando no outro a confiança em Deus e na bondade humana. Ela serve para unir os corações e criar uma sociedade mais harmoniosa. Realmente, né? A gente sabe que as pessoas ajudadas, elas não esquecem. É como quando você faz um mal para alguém, né? Quem apanha não esquece. Mas quem recebe o benefício também não esquece. Pode ter certeza disso, que ele não vai esquecer. E é uma forma que nós temos, né, através da bondade, né, dessas ações, de mudarmos o nosso planeta, né? Quanto mais pessoas, menos pessoas sofrendo, né, melhor vai ser a vibração planetária, melhor vai ser esse nosso mundinho para nós vivermos aqui, né? Então que nós possamos ter esse esforço. Então, para o nosso encerramento agora, vem da orientação dos Espíritos sobre a beneficência. Beneficência sim, para com todos, prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indulgentes e consolo aos tristes, e esperança aos que choram. Entretanto, é preciso entender a bondade igualmente em outros setores: compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provações, tolerância para com as ideias alheias e gentileza na rua. Esses últimos aqui é terrível para nós, né? Respeito aos problemas dos outros. É complicado. Não é comigo, né? Então, eu não sei o que o irmão está passando. Normalmente a gente não respeita, fala mal, faz a fofoca, maledicência. Vem uma fofoca até ti, tu não aguenta, tu passa adiante, né? Então uma coisa que era desse tamanho vira um monstro enorme, né? Aí é o julgamento, daí nós viramos juízes, né? Aí nós estamos julgando a cada um que chega a história para nós. Quer dizer, difícil, né? Respeito aos problemas dos outros, né? Serenidade nas horas difíceis. Isso aqui realmente é só com muito treinamento e aprendizado, né? Pelo exemplo de Jesus, né? Serenidade nas horas difíceis. Normalmente nós não ficamos serenos, né? Nós precisamos estardalhar, é muito barulho, né, que a gente faz. E com barulho ou sem barulho, nós vamos ter que passar pela dificuldade igual. Então a forma mais fácil é tentar o equilíbrio, né? O equilíbrio mental, né? O equilíbrio energético para nós conseguir passar por aquela dificuldade.
né, com desequilíbrio, com barulho, como fala aqui, vai ser mais difícil ainda. Nós vamos tornar mais difícil o que já está difícil, né? Silêncio às provações. Isso aqui seria resignação, né? Exemplo de novo Jesus, né? Que passou em silêncio tudo que sofreu. Exemplo para nós. Difícil, né? Nós também não, nós fizemos muita balbúrdia, né? Tolerância para com as ideias alheias. Esse aqui é as diferenças entre nós, né? Diferença de pensamento político, diferença de pensamento religioso, intolerância para tudo que é coisa, né? Preconceito, não aceitar o irmão como ele é, né? As nossas diferenças, né? Entre nós. Isso ainda pelo nossa pouca evolução, ainda nós temos dificuldade. Mas temos um aprendizado, né? A cartilha está aqui, a cartilha está ali, o Evangelho de Jesus, né? E mais ainda traduzido agora pelas 5 obras básicas do Espiritismo, né? Que nos clareiam sobre tudo, né? Sobre a fé raciocinada, né? Os porquês, né? O Espiritismo veio para terminar com a questão da religião ser oculta, de você não entender o porquê, né? O porquê estamos, para onde vamos. Eu fui criado aqui, eu já tive vidas passadas, né? Por que das nossas diferenças entre aqui? Por que eu não tenho dificuldade de passar fome e tal, e tem os irmãos que têm essa dificuldade? Por que uma criança nasce já com câncer? Por que as síndromes dos nossos irmãos, né, quando nascem? Que Deus bom e justo é esse que diferenciou o meu filho que é perfeito, e o filho do meu amigo lá que tem uma síndrome terrível, ou vai passar a vida inteira sofrendo, né? Então, por que das diferenças, né? Então, a doutrina espírita é uma coisa fantástica, que ainda somos poucos que subimos, mas, né, virá com o tempo, né, essa divulgação para todo o planeta, né? Pela doutrina espírita, pelo conhecimento, que nos ajuda a nos transformar. Nós espíritas sabemos, né, que a gente nos melhorou muito do que nós éramos. Quem é espírita há mais tempo sabe disso, né? Que a gente melhorou muito em relação a valores. A gente se conhece, nós nos conhecemos. Os que mais conhecem a gente é nós mesmos, né? Então a gente sabe como nós melhoramos por ter o conhecimento de uma doutrina luminosa que nem essa. Estamos cheios de defeitos ainda, mas pelo menos muitos deles nós conseguimos reconhecer para tentar mudar, né? Isso é uma bênção. É o Consolador prometido que Jesus diz que mandaria e mandou, né? Que é o Espiritismo para nos clarear, né? Para nos mostrar o caminho a ser seguido, né? Sem falácia, sem fantasia, sem nada. Clara, né? Simples, clara, né? Como ciência e como fé raciocinada. Então é uma bênção, né? E aqui termina nos dizendo que a beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda a beneficência para completar-se não pode viver sem paciência. E realmente, né? A paciência é uma das maiores virtudes que existem. Paciência para nós esperarmos o tempo certo de Deus. Deus sabe o tempo certo para nós, né? Só Ele sabe, né? Quando é que vai acontecer, mas claro, pedindo para nós o nosso esforço, né? Então, é uma grande caridade também a questão da paciência, né? Paciência com os erros alheios, paciência com os defeitos do próximo, né? Porque eu também quero paciência para mim, né? Então, se eu quero paciência para mim, eu tenho que aceitar, né, os defeitos do meu irmão. Então, nesse primeiro dia, né, no nosso calendário terreno do novo ano, que a mensagem, mais uma vez, do Evangelho de Jesus nos sirva, né, para nós entendermos e nos melhorarmos cada vez mais, né? E claramente dizendo, somente através do auxílio ao próximo, de quantas lágrimas eu ajudei a secar aqui na terra, é que vai ser secada as minhas lágrimas quando eu sair aqui desse plano. É diretamente proporcional, né? Isso é a clareza que o Espiritismo traz para nós. Quanto melhor eu for, melhor vão ser para mim, seja aqui ou seja na espiritualidade, no momento que eu retornar para lá, né? Então, que nós tenhamos inteligência, né, para seguir essas orientações
seguir Jesus, né? Que veio aqui para nos mostrar o caminho, né? E ser a nossa referência de vida, né? E que realmente nós possamos a cada dia melhorar um pouquinho, né? Que nós queremos buscar, nós buscamos tanto a tal felicidade, né? Entender que eu não consigo ser feliz se eu não tentar ajudar o meu irmão a ser feliz. Impossível. Então, que Deus nos ajude e consiga que nós colocamos em prática, né, o ensinamento da noite de hoje, que assim seja. Muito bom o Evangelho, Glenn, obrigada por essa explicação, essa interpretação do Evangelho. Então, assim, é importante cada um fazer a sua parte no que tem condições de auxiliar o próximo, por pouco que seja, mas sempre é importante. Muitas vezes nós analisamos assim, mas a pessoa não está se ajudando também, ela é desleixada, é preguiçosa, mas ela ainda não está no nosso nível evolutivo. Quando ela tiver mais encarnações, mais experiências, ela vai ver a vida de uma forma diferente. Então, se nós olharmos por esse lado, nós nunca vamos ajudar ninguém. Mas que bênção então que nós já temos o entendimento de auxiliar o nosso próximo. E quem auxilia sabe o bem que faz para a gente mesmo, faz para nós mesmos. Aquela prática da caridade gratuita e não para ter visibilidade ou esperar o retorno. Tudo bem que nós fazemos, ele volta para nós, mas dificilmente pela pessoa para quem nós auxiliamos. Vai vir por outras mãos. Sempre chega, mas dificilmente, porque o estado evolutivo desse próximo que é auxiliado ainda não está no ponto de entender isso, do que é uma gratidão. Mas um dia eles chegam lá. Nós também já traçamos esse caminho, então é lento, devagar, da mesma maneira como nós hoje nós analisamos e enxergamos os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Nós esforçamos para mudar e quando a gente vê ainda está cometendo o mesmo erro, quando vê já aconteceu. Então é uma caminhada lenta, persistente com força de vontade. É reformar a casa morando dentro. Então essa é a nossa questão. Modificar a nós mesmos é lento, é trabalhoso, mas seguimos em frente. Então vamos agora fazer a nossa prece de encerramento para depois irmos para os passes. Então agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pela oportunidade de estarmos aqui, pela aprendizagem desta noite, por todo o bem que já recebemos. Pedimos agora, Pai, que envolva todos nós aqui presentes, a todos os nossos familiares, a todos os teus filhos deste planeta Terra, encarnados e desencarnados, que as tuas bênçãos cheguem a cada um, que os sentimentos de todos os teus filhos possam vibrar no amor a si próprio, no amor ao próximo, para que o nosso planeta possa se transformar num mundo melhor. Agradecemos assim, Senhor, por essa oportunidade mais uma vez de podermos estar aqui e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.